setor mineral hoje é responsável por cerca de 5% do PIB brasileiro. Além disso, tem vários investimentos, né, no desenvolvimento social, ambiental, para a inovação, nas empresas que fazem parte do setor e para as comunidades que nos acolhem e toda a sociedade. Eu queria saber como que você vê que a compreensão mais assertiva das pessoas sobre a atuação do setor mineral como um todo pode contribuir com o crescimento da reputação do nosso setor. Não tenho dúvida, Matheus, que todos os dados econômicos e todo o impacto econômico positivo que o setor tem nos credencia a ter um bom relacionamento, a ter um bom entendimento. Só que a gente sabe que nem só isto é suficiente. A gente tem que ir além desses ganhos financeiros, sejam eles diretos ou indiretos. É importante, sim, é importante para o desenvolvimento dos territórios onde o setor mineral atua, é importante para o desenvolvimento e geração de recursos para investimentos em educação, saúde, bem-estar e bens comuns, dar oportunidades de trabalho, de qualificação e desenvolvimento. Mas tudo isso só pode ser feito se houver um bom relacionamento, se houver uma boa conexão nos territórios aonde nós atuamos. De todas as atividades econômicas, nós somos a única que tem uma rigidez locacional. A atividade agrícola, a atividade de serviço ou a indústria, elas podem ser localizadas com benefícios ou com dificuldades em qualquer território que elas optarem por. Já o caso da atividade mineral, não. Ela tem que ser executada aonde os minerais são encontrados. Então, essa conexão com o território, ela é muito forte e, por isso, a necessidade da explicação de por que estamos ali, por que existimos e por que buscamos os minerais que vão, ao serem transformados, gerar benefícios diretos econômicos, sociais, tecnológicos e de desenvolvimento para cada um de nós. Sobre essa questão do desenvolvimento, muitas vezes as pessoas não fazem uma relação direta sobre a questão da mineração sustentável. Dentro desse conceito, muitas pessoas acham que não é possível aliar e coexistir a mineração e a sustentabilidade. E trazendo alguns dados, a gente sabe, quando a gente fala na esfera ambiental, a gente sabe que as regiões protegidas pela mineração, elas são cerca de 11,4 vezes maiores do que as áreas impactadas, ou seja, as áreas mineradas pelos empreendimentos. Você pode nos dar alguns exemplos, Paulo, de iniciativas que refletem o compromisso do nosso setor com a sustentabilidade e toda essa responsabilidade de atuação, principalmente levando em conta a necessidade de uma transição energética dado o momento que a gente vive de tantos extremos climáticos? Para cada área, para cada hectare impactado pelo setor nas atividades operacionais, 11,4 vezes, ou seja, 11,4 hectares, são assim preservados pela legislação ou por desejo próprio de cada empreendimento mineral. Então, há uma preocupação com a preservação, não existe nenhum outro setor produtivo que tenha tanta contribuição no processo de preservação, além daquilo que que está na legislação. Então, se a gente pegar, se você abre uma plantação de qualquer bem alimentício, de milho, por exemplo, você abre a sua fazenda, você gera, você não tem nenhuma compensação direta naquela área que você impactou. No caso da mineração, isso está em lei e é seguido pelas mineradoras, isso vai além, gerando então esse número de 11,4 vezes mais da área impactada. Então, sim, é possível, e nós também temos que lembrar que a atividade de mineração ela existe para atender uma demanda de próprio consumo. Então, a forma da gente minerar menos é ter menos consumo ou a reutilização de materiais, ou a gente caminhar para uma economia circular, onde aquilo que é rejeito para uns pode ser insumos para outros. Quando a gente fala de um negócio como a mineração, que ele não vende o produto final para o consumidor, como nós, o entendimento sobre essa marca e sobre aquele segmento, ele fica um pouco mais complexo naturalmente, porque há
aí uma distância entre nós consumidores, vamos dizer assim, e aquela marca, né? E eu acho que a campanha ela deu um pontapé sensacional aí para que a gente aproxime todo o imaginário sobre a mineração e transforme esse imaginário em positivo, em desenvolvimento, em colaboração, em inovação também. Tem muita inovação na mineração que algumas pessoas desconhecem. Então, acho que esse aspecto ele é fundamental para que a gente abra mais essa conversa, esse espectro de diálogo. E uma coisa que a gente vem conversando muito, como a mineração vai colaborar para a transição energética, Paulo? A gente está muito preocupado, todo mundo, né, vendo aí esse ciclone, extremo sem chuva, extremo de calor, extremo de frio, e trazer essa marca, né, a mineração como colaborativa para um futuro mais sustentável, para mim é um caminho também sem volta, né? Não tem dúvida, você comentou antes, eu esqueci, mas que bom que você voltou, porque é um assunto importante. Nós, do setor mineral, talvez tenhamos aí uma oportunidade importante nesse momento de transição energética. E vamos falar que há 20 anos a gente não escutava isso, há 30 anos a gente não escutava com tanta veemência e tão sério. Então, a partir do momento que a sociedade percebe que nós precisamos fazer uma transição para uma economia de baixo carbono e para produtos que tenham um menor impacto ambiental, isso recoloca a atividade mineral no centro dessa discussão. Porque a transição energética não é possível sem a utilização destes minerais. Ou como qualquer outra coisa que aconteceu no nosso passado, também não foi possível sem o domínio e conhecimento desses minerais. A gente pode falar da Revolução Industrial, que basicamente foi no domínio, né, de máquinas e no domínio desses minerais para um outro nível de produção, para uma outra escala de produção. Então, esse momento de transição que nós estamos vivendo, né, eles imputam ao setor uma importância, uma relevância em buscar alternativas desses minerais em escala adequada para suprir a necessidade dessa mudança. Então, se eu preciso de mais baterias, eu vou precisar dos elementos que essa bateria são feitas. E a gente está dizendo lítio, de cobre, de níquel, nós estamos falando de nióbio, nós estamos falando de alumínio, nós estamos falando de ferro. Por quê? Além dessas baterias, eu preciso gerar energia de uma outra forma, então eu preciso também captar, né, nos painéis solares, eu preciso captar através dos eólicos. Então, todo este material, tudo que eu estou falando aqui, a gente sempre vai passar por elementos minerais, combinados, estruturados para uma nova forma. Né? Há 20 anos atrás, a gente não escutava sobre energia solar. Né? Há 30 anos atrás, a gente poderia até escutar, mas a gente não via em larga escala e, bem importante, a gente não via a necessidade da mudança. E hoje a necessidade, ela impera. Não há como nós continuarmos com o impacto que hoje geramos no meio ambiente e no nosso planeta, em função da geração da quantidade de carbono, que isso, aumentando a temperatura, está gerando tudo isso que a gente está vendo aí, excesso de chuva, ausência de água, né, mudanças no comportamento. E olha só, o que isso vai mudar? Isso vai mudar a geração de energia, isso vai impactar na produção de alimentos, inclusive gerar fome, né, e o desabastecimento do volume de comida que nós precisamos para alimentar as pessoas que hoje vivem no planeta. Então, são coisas muito sérias e a gente tem aí uma oportunidade, né, de contribuir com essa mudança e mostrar a importância e a relevância dos minerais, por consequência da mineração nessa mudança. E o Brasil é um país extremamente rico, né, em seu subsolo. Nós temos o minério de ferro de altíssima qualidade que, comparado ao minério de ferro de outros países aqui, ele tem um grau de pureza, né? Para quem não sabe essa linguagem, ele quando utilizado nos alto-fornos para a produção de aço, ele emite menos impurezas no meio ambiente. Então, por isso é tão importante a nossa indústria brasileira ter
todo o apoio, né, dos órgãos competentes para que a gente possa fazer uma mineração que seja sustentável financeiramente também e que possa colaborar com essa transição energética.